porque meu português tem muito a desejar ainda. Meu bisavô, no virado do século passado, foi evangelizado por missionários americanos. O nome dele era Antônio Gueiros. Ele tinha um irmão, Jerônimo Gueiros, então por isso eu tenho muitos primos e tios e tias em quase todas as igrejas presbiterianas ao redor do Nordeste, na verdade. Então, talvez tenha um Gueiros por aqui até hoje. Depois vocês falam comigo se vocês pertencem a essa família. E meu avô foi um pastor. Aquela igreja teve um orfanato. Meus pais foram chamados dos Estados Unidos para cuidar deste orfanato. Naquela época eu nasci, em 1972. Com 2 anos de idade a gente foi para os Estados Unidos. Eu cresci nos Estados Unidos. Como qualquer americano, nem falando português, fez universidade cristã, aprendi sobre aconselhamento bíblico na universidade, e naquela época, uns 15 anos atrás, isso era uma disciplina pouco conhecida no Nordeste do Brasil. Então, por esta razão, nossa denominação fez um contato com o IPB, e nós fizemos uma parceria. Eu tinha ensinado aconselhamento bíblico nos seminários nos últimos anos. Alguns anos atrás, a diretoria do velho orfanato chegou para mim e pediu se eu podia fazer alguma coisa lá no terreno. Então, nós temos desenvolvido esse projeto Solo Deo Glória com a graça de Deus. Então, é um prazer conhecer vocês. Conheço o pastor Daniel já há alguns anos e vários de vocês... meus filhos conhecem Coach Esdras de futebol, né? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Algumas pessoas que até passou em nossa casa lá nos Estados Unidos, quando ele é um pouco mais jovem, agora com filhos, crescendo, uma bênção ver isso. Irmãos, vamos para Provérbios Provérbios capítulo 4, versículos 20 a 27. Se nós lembramos sempre da história da redenção, né, a história da Bíblia, nós aprendemos que Deus é nosso Rei. Ele nos ensina em sua palavra como crescer em piedade e como governar bem, né, sobre todas as coisas que Ele criou. Isso que a Bíblia nos ensina. Adão, ali no início, ele deveria ser profeta, sacerdote e rei de Deus, filho de Deus, criado para ter comunhão com Deus, de adorar nosso Deus, mas ele falhou, ele não conseguiu. Mas Jesus, ele nunca falhou. O segundo Adão, ele nos resgata e ele nos chama de volta para ser parecido com Ele, um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, um rei, um sacerdote. Quer dizer, nós devemos governar bem as coisas que Deus criou para a glória e para o louvor dEle. Nós devemos ser profetas, nós devemos conduzir nossos lares, conhecendo a palavra de Deus e explicando, ensinando e vivendo a palavra de Deus. Nós devemos ser sacerdotes, nós devemos orar, nós devemos levantar nossas famílias em adoração, e nós somos adoradores. Então nós somos chamados a isso, ser reis, e este é um livro, Provérbios é um livro real, onde o futuro príncipe, né? O filho de Davi, Salomão, né, ensinando agora o filho dele. O livro é escrito por Salomão, falando com o futuro rei. Então você talvez vai dizer, mas eu vivo no Recife. Mas a Bíblia explica que também você, em Cristo, tem recebido este chamado de ser unido com Cristo, que é nosso grande sumo sacerdote, profeta, sacerdote e rei. E nós estamos chamados para ser pequenos reis também, príncipes, herdeiros, na verdade, de todo o universo, da criação toda é nossa por causa do nosso marido, Cristo. Ele é o Criador e o resgator de todas as coisas, nossas almas, nossas vidas, para toda a eternidade. Mas em Cristo tudo vai ser voltado
para Ele. A glória a Deus. Isso é a história da redenção, né? A Bíblia em 2 minutos. E nós somos casados com este Rei da Glória. Então, por esta razão, como noiva de Cristo, nós somos herdeiros de todo o universo. Que mensagem maravilhosa! Então, quando o rei Salomão fala com o filho dele, o futuro rei, ele também está falando com vocês, com todos nós. Porque nós somos esse povo regal, nós somos esse povo príncipes para nosso Pai. Então, vamos ouvir, por estas razões, a instrução deste rei de milhares de anos atrás, falando naquele reinado de Israel, mas vamos ouvir isso em Cristo para nós, para nossos corações. A Bíblia diz, Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o início de sabedoria. É assim que este livro, talvez o versículo central deste livro seria este: o temor do Senhor. Então nossas vidas devem iniciar, nosso coração deve iniciar com este respeito para com Deus. Esta grande visão de um grande Deus. Isso que significa o temor do Senhor. Um reconhecimento que Deus é glorioso, Ele é majestoso, mas também Ele é cheio de bondade e amor e graça em Cristo. E a combinação destes conceitos é que cria em nós o temor do Senhor. E isso deve ser o base de nossas vidas. Agora, este pai, este rei de Israel, falando com o filho, então ele traz para nós, nos primeiros 9 capítulos deste livro de Provérbios, vários discursos, mini sessões de aconselhamento. E ele está ensinando o futuro rei como viver no temor do Senhor. Então, claramente, é uma mensagem para nossos dias e para nossos corações. Vamos lá, vamos iniciar então no versículo 20, que diz assim: filho meu, mais uma vez, é um novo discurso. Ele sempre inicia os discursos assim, as novas palestras de um pai para um filho. Filho meu. Então nós temos mais um discurso aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Filho meu. Mais uma lição bela. E agora nós estamos vendo um pai, ele está conversando com um filho, provavelmente um filho adolescente, aquele que está em transição, no desenvolvimento. Ele está saindo daquela época de criança, ele está se tornando, mais maduro, indo para a maturidade. Então, este é alvo do discurso do pai, este filho. E ele está ensinando o filho sobre 2 visões do mundo. 2 cosmovisões. E estas cosmovisões conflitantes estão chamando este filho. Um dos discursos que o filho está ouvindo do pai, de Deus, da igreja, é chamado sabedoria. E muitas vezes ela é chamada dama sabedoria, porque no hebraico a sabedoria está no modo feminina, então senhora sabedoria está chamando, e também uma outra, senhora loucura. Essas são as 2 vozes que estão chamando todos os corações ao longo da história da humanidade. Bom e pseudo-bom, falso bom. Vida vai te estar chamando. Aqui na igreja hoje, o evangelho, vida, Deus está te chamando. Os profetas, Moisés, Davi, Jeremias, Jesus Cristo, Paulo, eles estão chamando bom e tudo bom. Vida e a morte também vai estar te chamando, filho. Jerusalém vai estar te chamando, e Babilônia também. Davi, o grande rei, está ali
te norteando, e também Golias, aquele que quer matar a sua alma e matar a igreja de Cristo. Nós temos Adão, o primeiro Adão. O que aconteceu com ele? Ele falhou, ele desobedeceu a Deus. Este Adão está te chamando, está dentro de você. E também o novo Adão, que é Cristo. Essas são as duas vozes possíveis neste mundo. E este pai está apresentando diante deste filho estas várias vozes. Ele coloca a voz da loucura usando várias imagens e histórias. E ele fala para o filho: você vai enfrentar isso. Sexo falso, dinheiro falso, injustiça, isso vai te convidar. E cuidado, filho, este é o caminho da morte. Então, nos primeiros 9 capítulos, vocês vão ler estas várias sessões de aconselhamento do pai para o filho, demonstrando estas duas coisas: sabedoria vezes loucura. E estas vozes, eles desejam atrair sua atenção e seu carinho. Eles querem seu tempo. Eles desejam seu coração. Loucura também, mais uma vez, em nome da loucura, os homens vão ser oferecidos dinheiro rápido, como nós acabamos de falar. Sexo ilícito. Estava vindo para cá e você pode ver o impacto disto. Sexo ilícito ao redor da cidade do Recife. E a pobreza é multigeracional que aquilo produz em todos os bairros das grandes cidades ao redor do mundo. Você pode ver isso claramente num país como o Brasil. E o pai, então, mais uma vez, esse pai conselheiro, ele aconselha que o filho adota, ama, segue a dama sabedoria e que ele fuge deste dama loucura. Qual voz esse jovem vai seguir? Qual é a voz que você vai ouvir? Será que ele vai seguir a sabedoria? Ou ele vai seguir o caminho do mal? Duas opções, duas escolhas para toda a vida humana. Então, esse pai, poeticamente, ele está ensinando o filho. Ele está advertindo, aconselhando, pregando, encorajando, admoestando o filho a seguir a voz da sabedoria. Versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração. Mais uma vez, ele continua esta súplica ao filho: não deixe que esses ensinamentos, a voz da sabedoria, saia do seu coração. Versículo 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sabedoria, graça, a voz de Deus em nossas vidas traz, o texto diz, saúde para o seu corpo. Você vai experimentar, filhos de Deus, vitalidade espiritual e integridade moral quando você segue os padrões de Deus, e isso vai trazer até aspectos físicos benéficos. Nós não cremos que tem muito no Sul-América, ao redor do mundo hoje em dia, o evangelho da prosperidade e riqueza e finanças através do evangelho, mas viver com sabedoria, sim, evitando maus hábitos, como preguiça, lutando contra, embriaguez e gula, etc., imoralidade sexual. Quando nós evitamos todos esses maus e andamos no temor do Senhor, quando nós cultivamos autodisciplina, honestidade, fé, os bênçãos, eles já têm impacto na nossa saúde física. Esse é um princípio geral, claro. Isso não quer dizer que todo cristão vai viver uma vida de plena saúde até a morte. Mas lembra, porque nós conhecemos muitos que vão ter câncer e etc. Mas lembra que o apóstolo Paulo, até Jó,
Muitos, eles sofreram com muitas dificuldades, até o próprio Cristo sofreu na carne. Mas lembra que em Cristo nossos corpos serão redimidos. Então este tem duas verdades neste versículo. Você vai experimentar, em termos geral, uma saúde física melhor, uma saúde mental, que é muito usado nos nossos dias, melhor, mas finalmente seus corpos serão redimidos e você vai desfrutar de saúde eterna, seguindo, amando, sendo conectado com a voz de Cristo. Saúde, diz o texto, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que versículo poderoso. Talvez um dos versículos mais, tremendos, certamente, deste livro. Algo que fala acerca de como funciona o ser humano. Deus revela para nós como o ser humano funciona. Ele é o Criador. E ele diz aqui algo que muitos filósofos, professores de universitários, de qualquer universidade, Oxford, Yale, USP, não importa. Eles não sabem porque eles rejeitaram a sabedoria de Deus e eles tentam então construir, entender o homem a partir de Deus, mas o texto diz algo muito importante sobre antropologia, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O texto diz, mais importante de tudo, sobretudo, guarda o coração. Esse aspecto do ser humano é um aspecto muito único, especial, diferente de todos os outros aspectos do nosso ser. Porque a alma, o coração é feito de alma, espírito, mente, desejos começam ali no coração. O que mais? Sonhos, determinações na vida acontecem no coração. Imaginações, consciência, fé. Isso tudo não é produzido pelos seus músculos. Não é produzido por químicos, meramente. Não é produzido essencialmente pelo cérebro, mas é algo invisível e espiritual no homem chamado coração. Se você rejeita a cosmovisão bíblica, você não pode entender e lidar com o coração, que é o aspecto mais interno e importante em termos do funcionamento do ser humano. Por que será que nós temos tanta loucura acontecendo em nosso país? Nós temos mais PhDs. Nós temos uma elite intelectual neste país. Estava falando para os americanos. Não vou falar isso para eles, em inglês, tá? Este grupo aqui, aquele elite do Recife que estudou nas escolas privadas, o estudo que vocês têm recebido é muito superior à grande maioria dos Estados Unidos. Muito maior. Vocês estudam física, vocês estudam chemistry, tantas coisas, gramática, porque vocês têm que passar no Enem para poder chegar neste nível. E todos os nossos políticos também têm seguido o mesmo tipo de educação. E aonde é que nós estamos? À beira de um colapso total em todos os sentidos, uma pobreza generalizada ao redor da nação. Bem estudado, mas não são submissos à palavra de Deus e não conhecem como o ser humano realmente funciona e é. Mas a Bíblia revela isso para nós, e a Bíblia diz, sobretudo, guarda o coração, porque esse coração é importante. É este que possibilita que o ser humano transcende o mundo criado e nos permite ter contato e relacionamento com o Criador. Que é o aspecto fundamental do ser humano. E todos os seres humanos são adoradores.
O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 1. Ou nós vamos estar adorando o Criador, a voz da sabedoria vai te chamar para adorar o Criador. Ou a única outra coisa que possível de adoração seria um aspecto da criação. O apóstolo Paulo diz, você vai adorar o Criador ou criatura. Duas opções. E a voz da loucura vai te chamar para adorar no nível do seu coração algum aspecto deste universo. Riqueza, prazer, sexo ilícito, dinheiro, fama, o temor dos homens, né, etc, etc. Essas são nossas opções. Então a Bíblia reconhece isso e fala cuidadosamente. Cuida deste aspecto religioso do seu ser. Aqui no coração nós encontramos as respostas mais básicas, mais fundamentais da vida humana, da nossa existência. Esse coração é o ferramenta que Deus nos deu no homem, que lhe revela nossa origem. De onde é que nós viemos? Sabe o que a maioria dos intelectos dizem? Que você é um germe crescido. Isso que depois de milhares de anos de estudos filosóficos, seculares e humanistas, etc., eles dizem que nós somos germes crescidos, mas finalmente, depois das guerras mundiais, eles concordaram que na verdade não há verdade. Nós vivemos na época pós-moderna. Nós somos tão intelectuais que agora nós não acreditamos na verdade. Temos estudado tanto que nós não acreditamos que existe a verdade. Não é possível que Deus consegue revelar a nós, eles vão dizer. Como eles sabem disto? Será que eles subiram para o céu? Será que eles transcendiam o mundo criado e eles podiam espalhar tudo para ver? Eles fizeram uma pesquisa no transcendente, eles conseguiram ir lá no Trindade para ver qual é o poder dele? Não, baseado em fé, que só existe o universo e não existe Criador. Nesta fé, eles se colocam posicionamentos, eles colocam antropologias diante de nós, baseado numa cosmovisão, e tudo isso sai do coração, o ferramenta no homem que lhe revela a origem. Coração que mostra nosso propósito, que mostra qual é qual é o significado da vida e sobre a realidade de todas as coisas. Tudo isso que sai do coração. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Tem que ser protegido porque também a Bíblia ensina que o coração é a fonte da vida, e a vida, infelizmente, depois da queda, existe o mal. O mal que habita em nós, como Romanos 8 ensina. Então nós temos uma camisa que a gente vende lá no projeto, como um grande ditado reformado que diz assim: be killing sin or it will be killing you. Eu sei que a maioria de vocês fala um pouco de inglês, né? Então nem precisa ser traduzido, né? Romanos 8. Seja matando o pecado ou ela vai estar te matando. Só tem duas opções. Guarde o seu coração, porque existe um mal que habita em nós. Então, este novo coração tem que estar habitado com as verdades e as palavras de Deus. Então, proteja o seu coração. Faça essa guerra diariamente. Porque as questões da vida fluem deste coração. Os seus relacionamentos fluem do coração. A sua vida familiar flui do coração. A vida na igreja flui do coração. A vida na cultura. Todas essas são conduzidas essencialmente pelo coração humano. Se nós perguntamos, então, Salomão, nosso coração deve estar cheio de quê? Deve estar cheio de quê? Nós devemos encher nossos corações com quê? E o grande rei do universo, Cristo, ele é o rei superior a Salomão. Não é isso que o Novo Testamento exclama sobre Cristo? Chegou um que é superior à sabedoria de Salomão.
Então nós temos que ouvir a voz de Cristo, e Cristo diz assim, que nossos corações devem estar cheios, Mateus 6:33, né? Do reino de Deus, a grandeza de Deus. Cristo é nosso Rei, Ele é o Criador, Senhor e Salvador de nossas almas. Então nós queremos estar cheios das verdades deles. Então protege seu coração acima de todas as coisas, porque dela procedem as fontes da vida. Não deixe que seu coração seja desprotegido, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso sai do coração, e isso que contamina a nossa cultura. Isso que tem invadido o internet. Então, nossos filhos que estão diariamente passando horas e horas e horas por dia na internet, estão sendo invadidos com corações criativos cheios de maldade. Homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É exatamente isso que domina o internet e de longe. Não tem nem comparação. Eles dizem, eu ouvi os pesquisadores, dizem que 90%, talvez mais, do internet é pornografia, irmãos. Tem uma ferramenta incrível para, assim, o crescimento de educação, etc. E é usado pelo mal. Guarde seus corações, porque está ao nosso redor, está dentro de nós. A loucura está nos chamando. Essa verdade do poder do coração é ensinada em vários textos bíblicos. Jesus, o Criador dos céus e a terra, ele ensina assim em Lucas 6, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E assim por diante, nós podemos repetir muitos e vários textos que falam sobre a centralidade do coração. Quer dizer, do Velho Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia ensina sobre a centralidade deste coração. Coração, a palavra é lev, no hebraico. É usado no livro de Provérbios para descrever o homem interior, o aspecto invisível do ser humano. Por isto, assim, irmãos, ciência não toca muito no coração, porque é invisível. Então você pode ir para o maior pesquisador da antropologia, se ele não é cristão, ele não vai estudar o coração, ele não vai para a palavra de Deus, revelação especial, que ensina sobre o aspecto mais importante do ser humano. Ele só pode ver as ações, os comportamentos, ele pode analisar palavras, e tudo isso é importante. Mas quando nós retiramos o cerne do assunto, nós somos desabilitados. Nós vamos mancar em nosso tratamento, em nosso conhecimento do ser humano, na criação de filhos. Se nós não entendemos o coração e como isso funciona, nós vamos ser um pai, uma mãe, guiado talvez somente por nosso próprio intelecto. Ou nós vamos ser guiados pelos profetas da heresia ao nosso redor, e tem muitos. Não vou citar os nomes, não quero ser controversial demais neste manhã, mas a Bíblia é clara. Mais uma vez eu repeti, o que a Bíblia ensina sobre o coração. Guarde o seu coração, leia no Velho Testamento. Você pode analisar os textos que usam essa palavra e como ele é utilizado pelo Espírito Santo na palavra de Deus. O que acontece no homem interior? É alma, mente. Eu tenho vários médicos também em nossa igreja. Eu imagino que tem vários médicos aqui. O que eles ensinam na medicina hoje sobre mente? Eles dizem, eu perguntei para meus médicos na igreja, hoje no USP, no Oxford, mente significa cérebro. Errado. Isso não que a Bíblia não ensina que mente é cérebro. Homem interior, alma, mente, pensamentos, emoções, desejos, sonhos, disposições, motivos, direção, propósito,
o coração, por favor, ouve essa frase, o coração é o complexo todo do homem interior. O complexo todo do homem interior. Várias maneiras de diagramar coração, várias palavras, mas é uma coisa só, um complexo chamado coração, o homem interior. E este homem interior é a fonte da vida, diz este texto, e muitos outros. Então, por isso ele é tão fundamental que nós trabalhamos no nível do coração, não só no nível dos comportamentos. Claro que comportamentos são importantes, mas o coração é o núcleo do seu ser. É o aspecto mais profundo do que somos. É o órgão essencial da pessoa humana. É a vida interior e invisível. Ninguém pode achar e conhecer o coração senão Deus em primeiro lugar. É o lado não material da natureza humana. Estudiosos modernos, como por exemplo Freud, ele não acreditava que existia algo não material do homem. Sendo um materialista, ele não podia acreditar que o homem era feito por algo invisível, mas a Bíblia é muito clara. Espírito, alma, coração. É o ponto de concentração de todo nossas funções. Então, é pivotal, é fundamental que nós entendamos o coração. Suas palavras vêm do seu coração, suas emoções vêm do seu coração. Então você pode perguntar, o que te faz feliz? Quando eu tinha 16 anos, o que te faz feliz? Quando eu faço 20 pontos no jogo de basquete. O que faz você ficar triste ou deprimido? Quando eu não jogo bem no basquete. E então eu dedicava horas e horas por dia jogando basquete porque eu amava algo, mas eu não sabia analisar meu coração. Não sabia, assim, eu não sabia fazer essa autoanálise. Eu não sabia obedecer as palavras de Jesus quando ele diz, tira o trave do teu olho antes de tirar o cisco nos olhos do teu irmão. O que é trave? Os grandes pecados na minha vida. Então, quando eu tinha 17 anos, 18, eu vislumbrava ser um jogador profissional. Sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei um jogador profissional. E depois do primeiro ano jogando profissional do basquete no Brasil, eu fui chamado para jogar na seleção. Então, como é que você achava eu pensava? Como é que era a minha vida emocional? Eu estava bem. Porque eu valorizava, eu tinha um tesouro no meu coração que estava me controlando. Fama, respeito, glória dos homens. Isso tudo era importante para o meu coração. Então, quando eu achava que conseguia, ficava feliz. E basicamente é assim que a vida humana funciona. Sabe como Deus me ajudou a reorganizar meu coração? Foi muito difícil. Isso é uma aplicação, tá? Do texto. Provérbios 4:23. Guarda o seu coração. Uma ilustração disso na minha própria vida. Estava jogando, terceiro ano, jogando profissionalmente, estava jogando no Flamengo. Já tinha conquistado, ganhei contra Oscar Schmidt em 95 no Campeonato Paulista. A mão santa foi derrotado pela mão de Deus, diz o jornal. Porque eu era evangélico. Fez 4 pontos de 3 no final dos jogos contra Oscar Schmidt. Foi convocado para jogar na seleção. Eu estava jogando no Flamengo e um belo e forte jogado rasgou meu joelho. Terceiro ano. Jovem, 28 anos. Falei para minha esposa Lia, parece que eu estou morrendo. Sabe por quê? Porque minha vida, o cerne do meu coração estava controlado por este desejo. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Mas eu amava algo da criação, os aplausos dos homens.
Basicamente, depois de muitos anos de análise, eu entendi, realmente, meu problema era isso. O temor dos homens. Eu queria respeito dos homens, talvez mais do que tudo na minha vida, e por isso eu fui atrás. Por isso eu me dedicava tantas horas. Eu me tornei um escravo deste meta. Eu sacrificava a vida, e hoje até a vida passar, até morrer, eu vou estar mancando de dor. Nunca vai passar. Talvez eu vou tentar aquela cirurgia, né? Você pode trocar seu joelho um dia, quem sabe. Mas tem consequências, nossas atitudes de coração, disciplinas. E Deus, Ele falou assim, filho, eu vou te ajudar. Então, arranca o basquete de mim. Aí você vai dizer, e aí? Foi embora seu dinheiro? Sua fama? Foi embora assim, sua carreira jovem. E agora o que você vai fazer? O que vai preencher seu coração agora? E Deus falou assim, basicamente isso que Ele fala na palavra dele. A voz da sabedoria. Filho, você está amando algo deste criação. Mas eu vou te ajudar a adorar aquilo que não é passageiro. Eu quero que você ama em primeiro lugar meu reino, minhas coisas, meu ser. E quando isso fica enraizado no coração do ser humano, isso pode ser tirado da gente? Romanos 8 diz, né? Quem é que pode me tirar do amor de Deus? É algo agora eternal. Será que foi uma troca boa? Nós trocamos algo que é passageiro, não deixe que isso controle mais seu coração e se fixa naquilo que é eternal e excelente, além da nossa compreensão, que é nosso Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo. E as coisas dele em nosso coração. Esta é a grande troca que Deus deseja para nossas vidas. Ele quer que nosso coração seja dominado pelo reino dele. Sobre tudo o que se deve guardar. Guardar seu coração. Porque dela procede as fontes da vida. Quando Deus está primeiro em nosso coração, irmãos, você pode viver como José. Por exemplo, lembra o que aconteceu com ele? Ele foi jogado no lixo pelos homens, pelos irmãos, pela própria família. Mas será que a vida dele foi devastada? Ele ficou cheio de amargura até o fim da vida? Quando ele foi abusado de uma forma tão tremenda, de alguma forma, ele conseguiu claramente entesourar Deus. Deus é Deus. Ele é soberano. Este mal aconteceu na minha vida, mas Deus está em cima deste mal. Então, de alguma forma, o coração dele foi amoldado, direcionado por este Deus forte, e ele se tornou um homem forte, cheio de perdão, de graça. E nosso mundo, nossa igreja, a igreja de Cristo, nossas famílias precisam ser conduzidos por este Deus de misericórdia. Adão não conseguiu. Ele falhou de adorar a Deus em primeiro lugar, mas o segundo Adão, Cristo, ele nunca falhou de adorar o Deus Pai em primeiro lugar. Ele nunca falhou nenhuma vez. Ele nunca adorou a criatura em primeiro lugar. Ele sempre adorou o Pai. Ele foi oferecido não só basquete, ele não foi oferecido só as Olimpíadas, só o Copa do Mundo, tudo que isso é passageiro. Messi, daqui a pouco, nossos filhos nem vão lembrar este nome. Vai esquecido. Eu posso perguntar para vários jovens aqui, quem é Michael Jordan? O maior atleta talvez de todos os tempos modernos. Vocês vão brigar comigo, vai dizer que é Pelé, eu sei. Mas nossos filhos não conhecem Pelé mais, esquece. É passageiro. Deus quer algo bem maior para nossos corações, então guarde seus corações acima de tudo. Vamos fechar a oração, irmãos.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta tua palavra que fala sobre a importância do coração humano. Obrigado porque em Cristo nós temos a grande notícia que nós podemos ter novos corações.